Vamos lá, galera. Voltando aí, ó. Vai dando o pessoal entrar aí para nós continuarmos nossa aula. Vamos que vamos, hein? Tá acabando, né, galera? Tá acabando aí. O ano foi um ano atípico, né? Mas foi legal. Estar com vocês foi legal. Tivemos pouquíssimas turbulências. A turma é muito boa. Gostei muito. Não foi o que nós queríamos, né, cara? Era bem melhor, né? Se fosse presencial, nós nos conheceríamos melhor. Mas, de qualquer maneira, foi bom estar com vocês aí durante o ano todo, de forma, né? Dessa maneira aí. Tranquilo? Já podem colocar os nomes, esperar entrar mais um pouquinho de alunos aí para eu compartilhar aqui e dar continuidade à aula. Emily Gonçalves, Marcela Firmo, Lucas Gomes, Lincoln. Não, tem que ficar ligado, porque o C, né, quando acompanhar um verbo transitivo direto ou direto indireto, ele vai ser sempre partícula ou pronome participador. A frase sempre trará para nós sujeito simples, entendeu? É porque eu consigo facilmente jogar na voz passiva analítica, certo? Informou-se a novidade aos membros, a novidade foi informada, né, aos membros. Então, assim, eu consigo jogar a frase na voz passiva. Né? Então, é importante, quando o verbo trouxer com ele esse ser, é importante que nós analisemos o ser para ver se ele é PIS ou ele é PA. Se ele for PA, a frase tem sujeito simples. Se ele for PIS, a frase, né, trará para nós, né, um sujeito indeterminado. Vamos lá, galera. Deixa eu compartilhar aqui onde nós paramos. Paramos exatamente aqui, né, no pleonasmo, tá? Enquanto vai entrando aí a galera aí. Vamos lá, gente. Estão me ouvindo bem? Então, né? Então, paramos no pleonasmo, certo? Nós vimos que o pleonasmo é aquela repetição, né, desnecessária, mas que muitas vezes é um recurso usado por nós, certo? Para dar, né, para enriquecer a expressão, né, para trazer um recurso, para apontar um recurso estilístico, beleza? Então, né, repare que é muito comum aparecer, né, o pleonasmo literário em textos literários, né, ou em textos mais subjetivos, mas eu posso também usá-los num texto, né, objetivo, uma redação dissertativa, por exemplo. Como assim? Explique melhor, pessoa. Quando nós estudamos sintaxe, né, a sintaxe vai nos apresentar dois tipos, né, de objeto direto e indireto, perdão. Um tipo de objeto direto e indireto, que é o pleonasmo, né? Perdão, que é o pleonástico, né? Objeto direto pleonástico, aquele que eu vou repetir através do oblíquo atro na próxima sentença. Por exemplo, né, o livro, vírgula, eu o li, né, em 3 dias. Repare que, né, o oblíquo atro no o, ele retoma o livro, né, cara, mas sem a necessidade, certo? Ó, ao povo, né, vírgula, não lhe oferece, né, nada que não seja de mais imposto. Tá vendo aqui, ó, esse lê, né, oblíquo atro, tá, né, repetindo, sem a necessidade, né, a expressão ao povo, que foi citada no início da oração. Então, esse, né, vão ser para nós o objeto direto pleonástico e o indireto pleonástico, perfeito? Então, esse tipo de pleonasmo, né, que é chamado de estilístico, né, cara, ou literário, eu posso realmente usar. Eu quero enfatizar, né, na minha redação dissertativa, vou falar, né, cara, que ao povo, né, cara, ao povo, né, o governo nunca lhe oferece, né, nada que não seja de impostos e mais impostos, né, mas não oferece uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, então eu vou criticar através do meu texto objetivo, na minha redação dissertativa, eu vou trazer ali, né, um pleonasmo, né, estilístico, né, literário, que se eu usar, realmente o corretor ele pode até muitas vezes pontuar a mais para nós como recurso de estilo, recurso estilístico dentro do meu texto objetivo. Tranquilo? Então é importante, cara. Parece que você que acompanhar a aula assim, muitas vezes, muitos de vocês estão meio que sem prestar atenção, mas preste atenção, porque é importante, é um recurso que vocês podem usar muitas vezes na hora da construção textual. Beleza? Então, pleonasmo literário, né, o estilístico. Show de bola?
é quando eu vou repetir, né, o meu objeto direto ou o meu objeto indireto, né, na próxima sentença através, né, dos pronomes oblíquos átonos. Tranquilo? Ó? Show de bola? Tá? Então, fiquemos atentos, né, com a repetição, né, daquele termo que eu já mencionei no início da minha oração, através do oblíquo átono. Tranquilo? Então, pode ser assim, né? A nós, vírgula, né? O governo nunca nos oferece, tá vendo aqui? Ó, só quem a nós fica meio ruim dentro de uma redação objetiva que nós não podemos nos incluir, né? Nós temos que evitar a inclusão, né? É importante que nós escrevemos em terceira pessoa, certo? Então, a única coisa ruim aí dessa expressão que eu falei para vocês é que tem a primeira pessoa do plural. Tranquilo? Ó? Pessoa, o que é anástrofe, cara? Anástrofe também é uma figura de sintaxe ou de construção? Com certeza. Vai nos ajudar a construir, né? Ocorre quando é a famosa inversão sintática. Na verdade, meus amigos, ó, a inversão sintática, se você souber usar muito bem, também, cara, dentro da construção textual, é um recurso de coesão. Por isso, são figuras de construção ou de sintaxe, que são recursos que nós podemos, né, utilizar para tornar o nosso texto mais expressivo, né, cara? Tranquilo? Então, é importante que fiquemos atentos e usemos realmente, né, esse recurso na construção textual. Mas é importante, né, saber usar. A anástrofe é quando nós, né, invertemos, né, a ordem, né, sintática de palavras vizinhas. Olha aqui o exemplo aqui, ó, né, ó, botei aqui, ó. Começa o mundo, né, pela ignorância. Tá vendo aqui, ó? A frase está inversa, né? A frase inicia-se com o sujeito, não inicia-se? E ali começou com o verbo, né? Qual seria a troca, né? O que eu inverti ali? Seria o mundo começa, enfim, pela ignorância. Só que eu inverti sintaticamente, né, as palavras vizinhas, os termos vizinhos, né? Essa inversão, né, bem simplesinha, né, apenas dos termos vizinhos é chamado por nós, né, de anástrofe. É o que eu falei, o mais chato é nós gravarmos o nome, né, os nomes e associá-los, né, ao que acontece realmente. Então, anástrofe é a inversão de termos vizinhos, de palavras vizinhas, né? Começa o mundo pela ignorância, né? O que começa pela ignorância é o mundo, né? Perguntei ao verbo, a resposta ao sujeito. Ali, ó, eu inverti, né, cara? Eu mudei a ordem, né, dos termos vizinhos, certo? Era para iniciarmos a frase com o mundo, né, que é o nosso sujeito, mas eu a iniciei, né, com o verbo. Tranquilo? É igualzinho aqui embaixo, ó. Tão leve estou que já nem sombra eu tenho, ó. Repare ali, ó, que além, né, cara, olha só como é importante vocês ficarmos atentos, que eu vou cobrar isso na prova de vocês, né? E vou cobrar através também de exercícios, né? Aqui, além, né, perdão, além de aparecer a anástrofe, né, apareceu também, né, cara, a elipse, ó, repare que ali, né, no estou, né, na verdade no segundo momento apareceu eu, né, eu tenho, mas no primeiro, né, houve, né, a elipse, né, do eu, né, cara, que eu consigo facilmente reconhecer, nós conseguimos facilmente reconhecer através da desinência ou, né, que vai nos indicar o eu, primeira pessoa do singular. Tranquilo? Então ali, ó, mudou, vendo aqui, ó, houve, né, a mudança dos termos vizinhos, das palavras vizinhas. Qual seria o certo, né? Estou, né? Estou tão leve, né? Já nem sombra eu tenho. Só que ali, ó, eu não comecei a frase com o meu sujeito, com o meu verbo, né? Já que ele traz, né? Ele oculta, né? O pronome eu, era para iniciarmos a frase com ele. Estou tão leve que já nem sombra eu tenho. Mas ali, ó, eu mudei, né, cara? Eu inverti a frase, mas fiz a inversão de palavras vizinhas, né? De termos vizinhos. Show de bola? Então, quando isso acontece, quando eu inverto, né, termos vizinhos, palavras, né, cara, vizinhas, essa inversão bem simples, né, eu vou ter anástrofe. Tranquilo, meus amores? Então, fiquemos atentos. O mais complicado, realmente, né, é gravarmos, associarmos o nome. São nomes pra caramba que aparecem, tranquilo? E fica dificilmente nós gravarmos e associar, mas através, né, da prática, né, através de exercícios, creio eu que ficará mais fácil para nós. Tranquilo, meus amores? Deixa eu mudar a página aqui. Certo? Ó, se anástrofe, né, cara? Se anástrofe é a inversão de termos vizinhos, né? Uma inversão mais simples, né? O hipérbato, né, ocorre quando há uma inversão complexa, né? Uma inversão um pouquinho maior. Eu vou mudar, fazer a inversão sintática, mas, né, vou deslocar, né, com maior contundência os termos. Vendo aqui, ó, brincavam antigamente na rua as crianças. Vendo aqui, ó, as crianças, que é o nosso sujeito, né, foi jogado, né, lá para o final. Então, qual seria o certo? As crianças brincavam antigamente na rua, certo? Então, ali, ó, na verdade, houve, né? Qual seria o certo? As crianças brincavam na rua antigamente, né? Eu inverti também antigamente, coloquei no meio ali, né, antigamente, só que eu não quis marcá-lo pela vírgula, porque a vírgula, né, quando eu intercalo um termo, ela só é obrigatória, né, se o termo, né, tiver de 3 ou mais palavras. Segundo a ABL, Academia Brasileira de Letras, né, só vou ser obrigado, né, a marcar
esse termo intercalado fora da ordem, né? Esse advérbio, né? Esse é o sufixo mente, ou pode ser advérbio, né? Esse adjunto adverbial, se ele for, né? Se ele possui de 3 ou mais palavras. Tranquilo? Então, conselho de certas crianças, né, brincavam na rua antigamente. Show de bola? Repare que o sujeito lá, joguei lá ao final, né? Houve uma inversão um pouquinho mais complexa dos termos, né? Aí eu chamo de hipérbato. Olha como é complicado o português, né? Então é importante ficarmos atentos a isso. Anástase, a inversão, né, de termos, né, vizinhos, né? O hipérbato, perdão, né, o professor Matheus Soares não está conseguindo entrar no Zoom, está dando erro. Não sei se é o Zoom ou se é realmente a internet dele, neguinho. Tá? Alguém, se possível, bota o link lá para mim, lá para ele, para o grupo lá, para você consegue entrar através do link, por favor. Mas obrigado por avisar, tá bom, Anderson? Tranquilo, meu filhão. Obrigadão mesmo, tá? Olha aí, né, que desilusão em mim, né, a maior de todas, sua atitude provocou. Então, sua atitude provocou, né, desilusão em mim, a maior de todas. Vendo aqui, ó, repare que a frase ela foi inversa, né? A inversão é um pouquinho mais complexa, né? Vendo aqui, ó, embaixo, né? As belas da avenida, né, passeiam à tarde. Aqui, ó, nesse caso, né, a locução adverbial feminina à tarde, né? Também não seria, né, não seria obrigado a colocar a vírgula, mas eu quis, né, intercalá-la, né, colocá-la no meio entre vírgulas, né? A opção é minha. Até porque a BL só nos obriga a colocar a vírgula se for um termo, né, com mais de 3 palavras. A locução verbal, ela traz 2, né, para nós, locução sempre de 2 ou mais palavras. Eu quis intercalá-la, né, e coloquei entre vírgulas, certo? Marcando realmente a inversão sintática, né? As belas da avenida passeiam à tarde, seria a nossa ordem. Como eu intercalei, né, coloquei o adjunto adverbial de tempo, né, entre o verbo e o meu sujeito, eu coloquei entre vírgulas, perfeito? Eu sempre vou colocar, sempre que nós colocarmos alguma coisa, né, algum termo ou expressão entre o sujeito, o verbo e seu complemento, é importante que nós coloquemos sempre entre vírgulas. Tranquilo? Ó? Show de bola? Então, repara ali, ó, que quando há o hipérbato, a inversão é um pouco mais complexa, né? Aparece pra caramba hipérbato para nós, né? O nosso hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga. O que ouviram do Ipiranga? As margens plácidas, né? Essa questão, ela caiu, né, por 2 anos aí nos concursos direto aí, militares, né? Para marcar qual é o sujeito, né, do verbo ouviram, né? Então, assim, caiu bastante, né? E o hino nacional, ele é cheio, né, cara, de hipérbado, cheio de inversões sintáticas complexas. Perfeito? Ó, tá? A hipálase, né, cara? A hipálase, cara, repare que a hipálase ocorre somente a inversão da posição do adjetivo, né? O que é o adjetivo? É aquela classe que vai caracterizar, né, qualificar, perfeito? Então, a inversão, né? Eu vou inverter a posição do adjetivo, tranquilo? Sempre acontece isso, certo? Eu vou sempre inverter, né, a posição dos adjetivos, certo? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, meu galera. Vendo aqui, ó, em cada olho, né, um grito castanho de óleo. Castanho, né, é um adjetivo atribuído, né, ao olho, né, cara? Mas aqui, ó, repare que eu inverti, né? Parece que ele foi, né? Ele caracterizou, né, um grito, né? Então, assim, houve a inversão da posição do adjetivo, né? Uma qualidade que pertence a um objeto, né? Aqui ficou objetivo, mas é objeto. Ela é atribuída a outro, né, na mesma frase. Castanho pareceu que foi um grito, né? Mas castanho, né, relaciona-se com muito mais, né, sentido para nós ao olho, certo? É igual aqui embaixo, ó, as lojas, né, loquazes dos barbeiros. Loquase, né? Loquaz é um cara que é muito falador, né, cara? Tem prazer em falar. Então, né, os barbeiros falam pra caramba durante o corte, né? Muitos gostam de conversar durante o corte. Então, loquazes, né, é um adjetivo associado aos barbeiros, que acabou, né, ao mudarmos de posição, parece que ele veio associado, né, cara, veio caracterizando lojas. Então, quando há a posição, na inversão da posição do adjetivo, vamos ter, né, a hipálase, né? O complicado é gravar isso, entendeu? Aí depois, ver se eu boto para você lá no grupo lá também, né, um mapa, né, cara, que facilita entendermos, né, as principais figuras de linguagem. Então, hipálase é a mudança, é a inversão do adjetivo, certo? Ó, aquela característica, né, de um termo meio que passou, né, a relacionar com o outro, né? Certo? Na mesma oração, na mesma cena. Só que loquaz, né, só pode ser, né, um adjetivo voltado ao barbeiro, né? Uma vez que barbeiro é muito, né? A maioria, né, perdão, é muito falador, né? Você vai cortar o cabelo e o cara, né, tá sempre querendo conversar. E é até legal, né? Porque passa mais rápido, né, o corte, né? E é legal, é interessante aquela conversa, certo? Então, aqui, ó, síntese, né, cara? Tudo inversão sintática. Tá vendo aqui, ó? São figuras que vão trazer inversões sintáticas para nós. Só que a síntese, né, cara, é uma inversão absurdamente violenta.
né? Que muitas vezes também, muitas vezes acaba tornando a frase obscura, né? E muitas vezes também ininteligível. Então, assim, quando aparece a síntese, muitas vezes a frase ela fica obscura quanto ao entendimento, né? E muitas vezes ininteligível, tá? Ó, mas você tinha preço, eu quando te fadigo, né? Vi acima a rua. Então, aqui, ó, repara que a primeira sentença, eu nem consigo aqui colocá-la na ordem direta e fazê-la com que, né, tenha coerência. Vendo aqui, ó, a de baixo mais tranquilo, né? O Paulo, né? Tinha um cãozinho fofinho, peludinho. A de baixo, né, é tranquilaça, né? A de cima, né, fica até difícil realmente nós colocarmos, né, em ordem aí para fazê-la, né, assim coerente, certo? Mas você tinha preço, eu quando te fatigado, né, vi acima a rua. Então, assim, repare que a inversão ali meio que tornou, né, cara, a frase obscura e também, né, ininteligível, tá? Então, a síntese é a inversão absurdamente violenta que até pode ser que torne a frase, né, obscura e de difícil entendimento. Tranquilo, amores? Anacoluto, né, cara? É a falta de nexo sintático, né? É quando meio que um termo fica jogado na oração. Ele fica jogado e não se relaciona, né, a nenhum eixo sintático, tá? Vou aqui mostrar como é que é, ó. Minha vida, tudo não passa de alguns, né, de alguns anos sem importância. Tá vendo aqui, ó? Meio que minha vida, olha, não se relaciona, né? Não tem um nexo sintático com o final da frase. Então, minha vida, tudo não passa de alguns, né, anos sem importância. O que não passa de alguns anos sem importância, tudo. Repare que minha vida ali, ó, né, meio que ficou um termo jogado sintaticamente, não relacionou, né, não relacionou-se, né, com um termo final, com nenhum termo da oração. Então, anacoluta é quando, né, um termo sintático, ele fica meio que jogado, né, e não vai ter nexo, né, com as partes, né, da oração. Tranquilo? Ó. Eu, porque sou mole, você fica abusando. Tá vendo aqui? O eu também ficou jogado, certo? Ó, beleza? Nas últimas duas frases ficam até mais fácil, né? Por quê? Porque ali, ó, vão aparecer, né, cara, aquele elemento, né, de que vai fazer uma coesão referencial. Repare que o nela, né, e repare que o elas ali, ó, vão fazer, né, os dois pronomes vão fazer essa coesão referencial, né, quando nós retomamos um termo que já foi citado anteriormente, né, é a famosa, né, são famosos pronomes anafóricos. Eles vão, né, retomar expressões, né, ou palavras, né, substantivos que já foram citados anteriormente. Aqui fica mais fácil nós entendermos, né? Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, vendo aqui, ó, a gente brincava com elas de tão emprestáveis. Vendo aqui, ó, repare que as carabinas, na expressão inicial, ela ficou jogada, né? Quem brincava com elas, né, a gente. Para que o sujeito ali, o sujeito é a gente, e não carabinas. Então, assim, é um termo que foi jogado. Mas nessa sentença aqui, nas duas sentenças abaixo, né, repare que nós fizemos essa coesão referencial através dos pronomes, né, fazendo referência a elas, né, carabinas, né? Nesse caso aqui, a rua também, né? A rua onde moras, nela é que desejo morar. Repare que o sujeito, né, de desejo está oculto, né, cara? É eu, né? Eu desejo morar nela. Repare que o nela faz referência, né, à rua, né, substantivo que já foi citado anteriormente, fazendo essa coesão referencial por meio, né, do meio anafórico, né? Anáfora, anafórico, né, é quando nós retomamos, né, pronome anafórico, é aquele que retoma uma sentença que já foi expressa, né, no texto anteriormente, beleza? Acho que aqui acabou. Né? Faltou a silepse, né? É muito grande, são muitas figuras de sintaxe ou de construção. Não, né, fiquemos ansiosos, porque nós vamos ter tempo aí durante a semana para fechar isso aqui e mais as escolas literárias que eu vou cobrar, tá? Beleza? A silepse, cara, é a última, né, se não me engano, a última figura de sintaxe ou de construção. Na verdade, a silepse vai ser usada por nós, né, apenas para ali, ó, que todas essas, né, inversões sintáticas, né, tirando, né, cara, o anacoluto, né, tirando as duas, anacoluto e a síntese, né, vão ser usadas por nós, podem ser usados e vão ser recursos de estilos na hora de produzirmos um texto, né, objetivo, perfeito? Ó. Já a silepse, né, cara, é uma figura de linguagem que é muito mais usada por nós num texto mais subjetivo, né, cara, onde eu quero passar um entendimento a quem vai ler, ao meu interlocutor, beleza? Seja um texto falado ou escrito, ó. Mas quando vocês erram, quando o candidato, né, o aluno erra a concordância verbal numa redação, o corretor, ele marca, né, cara, alegando que você cometeu uma silepse, que silepse para nós é um erro de concordância. Show de bola? A silepse, né, figura de linguagem, é um recurso, né, que muitos podem dispor para tornar uma linguagem, né, mais expressiva, mais um texto mais subjetivo. Perfeito? Ó. Na verdade, a silepse é uma concordância ideológica. É a concordância que nós fazemos, né, extratexto. Né? Eu faço a concordância com a ideia, né, que o extratexto me passa.
certo? Eu não faço concordância com o que está ali, né, naquela frase. Eu vou passar a concordância, certo? Com o extratexto, com a ideia, né, de contexto vai nos passar. Por exemplo, ó, há três, né, tipos de silepse. A silepse de gênero, é quando, né, há a discordância, né, entre os gêneros gramaticais, entre o masculino e o feminino. Né, aparece para nós também a silepse de número, né? É quando ocorre a discordância, né? Não vai concordar, né? Não vai haver concordância entre os números, né, gramaticais, singular ou plural. E a silepse pessoa, né? É quando ocorre a discordância entre o sujeito, né, expresso e a pessoa verbal. Eu vou mudar a pessoa do discurso, né? Você vai reparar que de forma brusca, né, vou alterar a pessoa do discurso, a pessoa verbal. Beleza? Vamos aqui com os exemplos aqui, ó. Fica mais fácil com os exemplos. Vendo aqui, ó, Sua Majestade, né, foi cruelmente injusto comigo, né? Sua Majestade é um pronome de tratamento, né, feminino. Então aqui, ó, se nós, né, a concordância nominal correta era o quê? Né? Era colocarmos o injusto adjetivo, né, no feminino, né, concordando com Sua Majestade, né, que também é um pronome, né, feminino. Mas aqui, né, eu fiz a concordância, né, com contexto, né, com extratexto, né, porque a pessoa com quem eu falo, né, a Sua Majestade, né, a pessoa com quem eu falo, ela é do sexo masculino, né? Sem querer, acabo eu colocando, né, o injusto no masculino. Perfeito? Ó, a concordância é ideológica, né? Eu coloquei o injusto no masculino por quê? Porque o cara, né, com quem eu falo, a pessoa a quem eu me dirijo, né, ela é do sexo masculino, isso ocorre direto. Tranquilo? Ó? Então, silepse de gênero, né, é quando eu vou, né, vai haver uma discordância, né, em relação ao gênero, por quê? Né, porque o contexto, né, cara, vai me fazer, né, colocar, né, o injusto no masculino, porque o cara com quem eu falo, a pessoa a quem eu me dirijo, ela é do sexo masculino. Tranquilo? Show de bola? Mas repare que é errado, né? É importante que quando vocês, né, fizerem um texto, né, dissertativo, né, é importante que mantemos, né, a concordância nominal correta. Né? Se Sua Majestade feminino, né, eu vou colocar o injusto no feminino, certo? É igual aqui embaixo, a bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com calor intenso. Eu coloquei Porto Velho, né, no feminino. Por quê? Porque ali, ó, né, apareceu, né, cara, pelo contexto, né, a cidade, né, a bonita cidade de Porto Velho, né? Sem querer eu coloquei, né, seria bonito Porto Velho, né? O bonito Porto Velho que seria, né, certo? Mas aqui acaba sem querer colocando no feminino porque, né, vai me passar a ideia de cidade, né? A cidade de Porto Velho. Show de bola, igual aqui embaixo. Vossa Excelência está preocupado, né? Vossa Excelência também feminino. Então, ali, né, a concordância nominal correta, né, cara, seria estar preocupada, mas, né, a pessoa com quem eu falo, a pessoa a quem eu me dirijo, né, ela é do sexo masculino, então me leva sem querer a colocar, né, o adjetivo no masculino. Tranquilo, galera? Coloco sem querer no masculino, tá? Porque é a concordância que eu faço com a ideia de que o contexto me passa. Beleza? Vocês vão reparar aqui embaixo, quando acabar a aula, quando acabar isso aqui, eu vou trazer algumas frases que vão trazer até duas silepses juntas, né? Podem aparecer silepse de número e de gênero, que é o que mais aparece para nós. Show de bola? Então, silepse de gênero é quando nós, né, quando há uma discordância em relação, né, aos gêneros, masculino e feminino. Perfeito? Olha aqui embaixo, ó. Silepse de número, né, é quando eu vou, através do contexto, da ideia que a frase me passa, eu acabo sem querer colocando o verbo no plural. Então, aqui, ó, a procissão saiu. Procissão é um substantivo, né, cara, simples, né? Que vai nos meter, né? Vai trazer a ideia de coletividade. Aí, sem querer, né, cara? Eu acabo sem querer colocando o verbo andar no plural. Por quê? Porque, né, a procissão me passa a ideia, né, de muitas pessoas reunidas. Tranquilo? Então, a procissão saiu. Andaram por todas as ruas da cidade de Salvador. Repare que ali, né, eu usei esse lapso de número, né, porque procissão me passou, né, cara? Me remeteu essa ideia de plural, tá? É muito comum, cara, cometermos esse tipo de, né, usarmos essa silepse, né, até porque a fala é muito espontânea, né? Naquela correria, né, ao falar, né, a escrita não, a escrita nós paramos, né, pensamos bem que vamos escrever, a fala não, a fala sai, a fala é muito mais espontânea que a escrita, né? Então é comum, né, cometermos silepse, né, no ato da fala. Agora aqui, ó, como vai a turma, né? Estão bem? Turma é o quê? Turma é singular, né, cara? Mas quando eu penso em turma, né, me vem à mente vários alunos estão aqui. Sem querer, acabo colocando o verbo seguinte no plural. Certo? A turma, né, fiquem quietos. Vendo aqui, ó, repare que turma não é conselho certo, fique quieta. Mas aqui, ó, apareceram para nós duas silepses, né? Turma, fiquem, né, a silepse de número, né? Coloquei sem querer no plural o ficar, né? Ó, porque a ideia que me passa a turma, né, é uma coletividade. E também, ó, coloquei quietos, né? Coloquei no masculino por quê, né? Porque o português é machista, né? Quando eu penso em turma, né, eu penso em meninos e meninas,
né, colocou no meio masculino ali, ó, eu sou obrigado a colocar no masculino. Então, assim, ó, então nessa frase, né, turma, fiquem quietos, né, aparecem para nós dois tipos de sílabes, né, a de gênero e a de número. Tranquilo? Igual aqui, ó, a torcida, né, foi ao estádio, né, isso, ó, a torcida singular, ó, mas na minha cabeça, né, cara, me passa vários torcedores, tá vendo aqui, ó, a torcida foi ao estádio, gritavam, né, enlouquecidos, tá vendo aqui, ó, coloquei gritavam, né, no plural, e enlouquecidos, né, no masculino, né, mas seria torcida gritava enlouquecida, mas por quê? Porque me veio a cabeça, né, cara, muitas pessoas, né, e acabei sem querer também colocando no masculino né, o meu adjetivo, certo? Então aqui, ó, ocorreram dois tipos de sílabes, a sílabes de número e a sílabes de gênero. Show de bola? Aqui embaixo, ó, o povo corria por todos os lados, né? Só o povo gritavam muito alto, o povo, né, também singular, né? Mas na nossa mente, né, passa a ideia de coletividade, acabamos sem querer colocando o verbo no plural. Show, professor, tá certo? Não, tá errado. Por isso, quando vocês erram concordância, o corretor coloca na prova, marca lá bonitão como sílabes. Você, o candidato, cometeu sílabes, que é o erro de concordância. Mas, né, num contexto mais informal ou num texto literário, né, onde eu quero trazer essa ideia, né, para um texto mais coloquial, mais informal, eu posso usar normalmente, tá? Por isso que eu vou usá-lo num texto mais subjetivo. Tranquilo? E a última ali, cara, a última, né, sílabes, eu acho assim, que até é a única que nós vamos usar propositalmente. É comum, né, como nós queremos mostrar para quem está lendo, ou quem está ouvindo, né, que nós nos incluímos. Eu faço a inclusão, eu me incluo, né? Então, eu acho que é a única que é proposital. Beleza? Então, aqui, ó, o que não compreendo é como os brasileiros persistamos, né, em aceitar essa situação. Certo? Ó, como o quê, né? O que não compreendo é como os brasileiros, né, persistem, né, em aceitar a situação. Mas aqui, ó, como eu, né, sou brasileiro, né, eu me incluo entre eles, né? Acabo sem querer, né? Na verdade, aqui acabo sem querer, não, acabo propositalmente, né, colocando o verbo na primeira pessoa do plural, porque eu quis fazer a inclusão, eu quis mostrar que eu também, né, sou brasileiro, certo? Então, o que não compreendo é como os brasileiros persistamos, né, em aceitar essa situação. Então, assim, para mim, né, a sílabus pessoa é a única que nós vamos utilizar propositalmente, tranquilo? Show de bola, Maria Caroline. Tranquilo, neguinha. É bom que me avise realmente. Obrigado, que eu já vou justificar, de repente, nem pontuar a falta de você. Mas é importante que me justifiquem, que me avisem e sejam honestos. Tranquilo? Show de bola? Aqui embaixo, ó, os agricultores temos orgulho de nosso trabalho. Vendo aqui, ó, repare que o cara aqui, ó, ele se incluiu, né, entre os agricultores. Não à toa, ele colocou o verbo na primeira pessoa do, né, plural, certo? Ó, dizem. É igual aqui embaixo, essa frase aqui embaixo, essa última frase, né? É a frase do nosso grande Machado de Assis, né? Ele quis alegar, né? Quis mostrar, né, que ele é carioca também. Ele acabou, né, mudando a pessoa do discurso, né? Dessa forma, se incluindo, né, entre os cariocas, né? Então dizem que os cariocas somos, né, poucos dados aos jardins públicos, certo? Ó, porque isso aí, né? Nós cariocas realmente nós não somos muito, né, ligados a jardins, né? Nós o que gostamos muito mais de praia, né? Isso. Ó, quem gosta de jardim público, né, é o paulista. Nós cariocas curtimos muito mais praia, né, do que jardins públicos. Beleza? Então aqui, né? Não, tranquilo, Vitor. Obrigado. Isso é comum. Isso acontece em vários locais. Certo? Ó, roubou um cabo realmente. Meu pai está quase 2 meses sem internet em casa porque roubaram, né? O cara coloca o cabo, o cara vai lá e rouba. E rouba. Certo? Então é difícil. Obrigado, filho. Então, show. Ó. É igual falar assim, né? Os professores, né? Infelizmente, né? Somos uma classe, né? Desvalorizada socialmente, né? Que eu me incluí, né, entre a classe, né? Professores, né? Infelizmente, somos. Por que eu coloquei somos, professor? Por que você colocou somos? Porque você se incluiu, né? Sim, porque eu me incluí, né, entre, né, a classe dos professores. Qual seria o certo? Os professores, né, são, infelizmente, uma classe desvalorizada, né, socialmente. Mas aqui, né, eu fiz a inclusão, né, por pertencer à classe, né, dos professores. Beleza? Então, assim, a meu ver, né, a sílabus de pessoa é a única que nós usaremos propositalmente e não, né, sem querer. Tranquilão, meus amores? Deixa eu mudar aqui, ó. Figura de palavra, certo? Não sei se vai dar tempo de fecharmos hoje, quer dizer, não sei não dará tempo. Aqui eu cometi um errinho aqui, né? Porque seria figuras de palavra, né? Só vou colocar no plural o primeiro termo, né, antes da preposição de, tá? Mas aqui, tranquilo. Tranquilo? Repara que aqui, ó, o nome não é à toa, né? Se figuras de sintaxe de construção, que elas nos ajudam, né, a construir, a formar, né, cara, a parte da sintaxe. Já figuras de palavra, né? Eu vou sempre relacionar palavras, né? Criar as figuras de linguagem com palavras, com vocábulos, perfeito? Ó, só tomar uma água aqui rapidinho, respirar um pouquinho, estou muito
falando muito rápido, então tem um pouquinho de falta de ar ainda, né? Deixa eu só parar um pouquinho. Vamos lá, rapaziada, 10 minutinhos só. Deixa eu só para falar aqui algumas com vocês, tá? A metáfora é a mais recorrente, né, cara? Que mais cai para nós em prova, é que mais aparece para nós é a metáfora, não tem como. Eu até estava pegando ontem um visus, que de repente eu passo para vocês no próximo encontro, né? Que é um tipo de metáfora subjetiva, né, cara? Que, na verdade, teria a ver com aqueles ditos, né, das nossas mães, né, cara? Tá podre de rico, né, cara? Tem algumas metáforas que são mais subjetivas, né? Que são mais implícitas, mas depois, com calma, de repente, amanhã mesmo, eu vou trazer para vocês, né? Porque muitas vezes pode ser que caia metáforas mais objetivas, mas bem mais fáceis de nós classificarmos e entendermos, mas pode também que apareçam para nós metáfora mais subjetiva, que é o caso da podre de rico, né? Eu associei o podre, né? Aquilo que contagia, né, cara? Aquela maçã tá podre, né? E vai contagiar, né, cara? Aquela maçã podre, ela vai, né, contagiar as outras, né? Então, quando o cara fala podre de rico, né? É que ele tá meio que o dinheiro, né? Fazendo com que ele fique, né? Sei lá, se estrague, né? Socialmente, né? Tranquilo? Depois, com calma amanhã, eu explicarei esse tipo de metáfora aí que pode ser que caia em prova para nós e que dificulte a nossa análise, tá? Que acaba dificultando a nossa análise. Show de bola? Aqui, né, eu coloquei mais as mais tranquilas, tá? A metáfora nada mais é do que uma comparação, né, implícita entre duas palavras, havendo sempre entre elas uma relação de sentido. Nunca a comparação, né, vai ser à toa. Show de bola? Então aqui, ó, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Eu comparei a Amazônia com o pulmão, né? O que vai, né, trazer oxigênio para o mundo todo. Então aqui, a Amazônia é realmente o pulmão do mundo. Comparei a Amazônia com o pulmão, né? Fiz essa relação de comparação não à toa, né, cara? Não foi à toa, né? A Amazônia realmente, ela vai, né, ser responsável, né, pelo oxigênio, né, do mundo, da parte do mundo. Então é o pulmão do mundo realmente. Isso é importante que nós a preservemos, certo? Ó, então é o pulmão do mundo. Eu fiz uma metáfora ali, comparei, né, dois elementos, duas palavras, havendo sempre entre eles relação de sentido, né? Quando eu falo que metáfora, né, é a comparação implícita, né? É por quê? Porque aqui, ó, não aparece, né, o elemento comparativo. Se aparecesse, né, o elemento comparativo, seria uma comparação ou símile, né, que é outro nome que se dá a comparação, né, a figura de linguagem. Perfeito? Se aqui fosse a Amazônia, é tal qual, né, é como, né, o pulmão do mundo, certo? Ali, se aparecesse, né, a comparação, o elemento comparativo, né, seria uma comparação ou símile e não metáfora. A diferença é essa. A metáfora nada mais é do que uma comparação implícita, né? Eu vou comparar os elementos sem colocar o elemento comparativo, certo? Na sua mente povoa, né? Que o povoar, né, cara, essa maldade é quase que uma metáfora implícita, certo? Na sua mente povoa, né? Eu fiz a relação a esse povoar, né, cara, na sua mente, né, a sua maldade. Então, esse povoar também, né, configura para nós metáfora, né? Vou trazer aqui outro exemplo aqui, né? Só fala assim, né? Frase do nosso grande Fernando Pessoa, né? Meu pensamento é um rio subterrâneo. Quando ele comparou o seu pensamento com o rio subterrâneo, né, o que ele fez? Né? Ele não foi à toa. Ele quis alegar, né, que o seu pensamento era tão profundo, né, era tão inatingível quanto o rio subterrâneo. Quando o nosso grande, né, Olavo Bilac, se não me engano, acho que foi ele, né, quando fala que sua alma, né, está tão perdida como, né, perdão, sua alma é, né, uma estrada de barro que vai levar a lugar algum. Então aqui, ó, ele quis o quê? Comparar sua alma, né, com uma estrada de barro que vai levá-lo a lugar algum, né? Porque é tão perdida, é tão, né, angustiante, né, como uma estrada de barro que vai nos levar a nada. Então, aqui a comparação ela nunca é feita à toa. Perfeito? Ó. E caso, né, nós colocássemos um elemento comparativo, né, mudaria para uma comparação, né? Então, a minha alma é como, né, é tal qual uma estrada de barro que vai levar a lugar algum, né? Seria uma comparação ou sim. A diferença é essa. Metáfora não vai aparecer o elemento comparativo, né? A comparação vai ficar ali bem claro para nós, né, a presença, né, do elemento comparativo, da conjunção, né, o elemento que vai comparar os dois. Tranquilo? Aqui eu trouxe outro exemplo, né, supondo o espírito humano uma vasta concha, né, que eu comparei o espírito humano com a concha, né, meu fim, senhor Soares, né, é ver se posso extrair pérolas, tá? Comparei alguma coisa com pérolas também, certo? Então aqui também houve, né, esse processo metafórico. Show? Seus olhos são luz brilhante, né? Seu sorriso é uma aurora. Eu comparei seu sorriso com a beleza da aurora. É tão belo quanto a aurora. Então, a comparação, né, nunca é feita à toa pelo autor, né, por aquele que vai produzir a metáfora.
Beleza? Comparação, né? Mesma coisa, né? Só que aqui, ó, repare que vai entrar, né? Vão entrar os elementos comparativos, né? Sentou para descansar como se fosse um pássaro, né? Eu comparei o seu descansar como um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe, né? Aqui, ó, comparei o flutuar com o do príncipe, né? Repare que a diferença é essa, né? A metáfora, a comparação, a diferença das duas vai ser realmente a presença, né? Clara, né? E evidente ali expressa para nós do elemento comparativo. Tranquilo? A diferença é apenas essa, tá? Que posso chamar de comparação ou também posso chamar de símile, né? Tem esses dois nomes, comparação ou símile. Tá, ó. O mar canta como um canário, né? A cidade adormecida, né, parecia, né, um cemitério sem fim. Então comparei, né, a cidade, né, com um cemitério sem fim, de tão, né, tão quieta, tão pacata, né, tão adormecida quanto. Comparei o mar, né, o seu barulho do mar, né, como, né, um cantar de um canário, como um canário. Tá? A comparação para o autor, né, para aquele que vai proferir a frase, né, sempre não é à toa. Tranquilo? Ó? Então é o seguinte, ó, vou parar aqui com vocês, né, paro em sinestesia, certo? Não, vou falar de sinestesia e paro. Continuo amanhã na metonímia, né, que também é muito importante. A sinestesia, cara, é quando nós vamos, quando é o cruzamento, né, de duas ou mais variações distintas, né, ou atribuição a uma coisa, né, de qualidade, né? Aqui não ficou muito legal esse meu conceito, não. A sinestesia é só lembrarmos de sinestésica, aquela pessoa que fica tocando a gente, né? A sinestesia é a mistura, né, dos processos sensoriais, né, ligados a cada órgão de sentido, né, cara? Então, olfato, misturei olfato, paladar, tato, visão, né? Um doce abraço, ó, misturei o doce, né, cara, que é, né, o paladar com o abraço, que é o tato, né? Na parede, né, escura e áspera do seu quarto, aguardávamos os acontecimentos. Vendo aqui, ó, né, escura e áspera, escura. Visão, áspera tem a ver com tato. Então aqui, ó, misturei, né, pelo menos duas sensações, né, sensoriais. Eu botei a sinestesia, certo? Dizer palavras douradas, né? Douradas é visão, amarelo, né? Certo? Trocaram, né? Pensamentos, doce infância, ó, doce, né? Paladar, né? Douradas, amarelo da visão. Então aqui misturei, certo? Ó, vou ter a sinestesia. Tranquilo? Ó. Então, sinestesia vem de sinestésia, quando nós misturamos, né, pelo menos duas sensações, né, sensoriais, né, que vão ser ligadas aos órgãos, né? Paladar, olfato, visão, tato. Então, vou te dar um doce. Depois que a pandemia passar, né, darei doces abraços, né, nas pessoas que tanto amo. Então, aqui, ó, doce abraço, doce, né? Paladar, abraço, tem a ver com tato. Então, misturei, né, duas sensações, né, sensoriais. Tranquilo, amores? Então, volto aqui com vocês amanhã para falar de metonímia, né? Tranquilo, que é a figura que também, né, eu vou trocar, eu vou colocar uma palavra no lugar da outra, né? Metonímia tem a ver com substituição. Show de bola? Abraço aí, tá? Fiquem com Deus. É bom estar com vocês aí. Estamos na reta final. Valeu, professor. Para por tudo aí. Valeu, Renan. Tamo junto, nego. Abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus.